Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Assim começa o evangelho que nós ouvimos hoje. Então, Jesus faz algo ali que deve ter mexeu com esses discípulos, né? Eles estavam rezando e Jesus faz duas perguntas para eles. A primeira pergunta talvez não tenha mexido tanto com eles assim. A primeira pergunta foi: quem diz o povo que eu sou? Como estava Jesus perguntando a respeito dos outros, por isso que eu digo que não mexeu tanto com eles. É sempre mais fácil a gente falar dos outros, né? Então, quem diz o povo que eu sou? E os discípulos logo começaram a dizer: eles estão dizendo que o Senhor é Elias. Elias é o profeta de Israel, que é um dos primeiros profetas de Israel. Elias, que o Senhor é João Batista. João Batista, o primo de Jesus, tinha sido morto recentemente. Outros dizem que é fulano, beltrano, tal. Aí Jesus vem com a segunda pergunta. Essa sim, essa com certeza mexeu. E vocês, que dizem? O que vocês me falam? Quem eu sou? Imagino que ficou um silêncio ali, né, naquele momento ali. E Pedro quebra o silêncio e diz uma frase aparentemente muito simples, porém cheia de conteúdo, cheia de unção. O Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Nessa pequena frase, nessas poucas palavras, Pedro disse muita coisa. Para nosso ouvido ocidental, para nossa condição de brasileiros e que não somos judeus, a princípio talvez não fale tanto assim. Mas vamos nos lembrar, Jesus estava ali ele é judeu, Jesus nasceu como judeu, os discípulos eram judeus, e Pedro vem com uma frase que tem um conteúdo muito profundo para os judeus. Tu és o Cristo de Deus. Na verdade, a palavra Cristo não é uma palavra hebraica da língua dos judeus, nem aramaico, que era a língua falada. O aramaico era bem próximo do hebraico. Na época de Jesus falava o aramaico. Essa palavra Cristo não é. Aqui já está traduzido, aqui já está no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento não está escrito em hebraico como é o Antigo Testamento. Então está Cristo aqui porque é uma palavra grega, Christos. Porém, o que o Pedro falou, da boca de Pedro não saiu Cristo em grego. Pedro não falava grego. A boca de Pedro saiu Meshiá, ou algo assim, da pronúncia, o nosso Messias, que é traduzido para o Cristo. E o que quer dizer o Messias? O que quer dizer Cristo? Quer dizer ungido. O que Pedro falou para Jesus naquele dia, diante da pergunta de Cristo, foi: tu és ungido de Deus. E como eu disse, isso tem um sentido muito profundo para aquele momento, para aquele contexto do que eles estavam na bagagem cultural deles, na bagagem religiosa deles como judeus. A Bíblia fala constantemente no Antigo Testamento do ungido de Deus, do Messias, o ungido de Deus. Essa figura que a Bíblia diz no Antigo Testamento, que virá o ungido do Senhor, que virá o ungido de Deus, que o ungido do Senhor vai transformar as coisas, que o ungido do Senhor vai fazer um novo tempo, estava ali muito presente entre eles. E chega esse momento, então, em que Pedro não sabia exatamente, ele não tinha noção de tudo que ele estava dizendo, ele estava sendo iluminado por Deus. E Pedro vai dizer: tu és o Messias, tu és o ungido, não qualquer ungido. Porque, na verdade, no Antigo Testamento já haviam passado vários ungidos, ou seja, vários reis tinham sido ungidos, vários profetas eram considerados ungidos. Mas nesse momento Pedro está dizendo para Jesus: tu és o ungido de Deus.
Não como os outros, é um ungido especial, é o, por excelência, ungido de Deus. E Pedro acertou, tanto é verdade que Jesus em nenhum momento fala, Pedro, não, menos, Pedro, menos. Não. Jesus aceita o que Pedro falou. Ele é o ungido de Deus, realmente. Meus irmãos, só que a palavra de Deus, além do evangelho de hoje, nós temos essas outras belíssimas leituras que nos levam ainda a trazer um pouco mais dessa unção, desse ungido para nós. Ele é ungido de Deus, ok. Mas aí São Paulo, na segunda leitura, o grande São Paulo está dizendo o seguinte para nós. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então São Paulo está dizendo para nós o seguinte, ok, ele é um ungido de Deus, mas olha nós também como ungidos do Senhor. Desde o momento, São Paulo está dizendo o momento exato que nós nos tornamos ungidos de Deus, desde o nosso batismo. O dia do nosso batismo foi um dia de unção. O dia do nosso batismo foi um derramamento da graça, da unção sobre nós. E nós nos tornamos ungidos do Senhor também. E por isso nós somos filhos de Deus, está dizendo São Paulo. Então a unção que Jesus tem, ele é o ungido por excelência. A unção que ele tem se derrama sobre nós, se derramou sobre nós naquele dia tão especial do nosso batismo. E nós não nos lembramos, éramos crianças só olhando as fotos. Mas sabemos que somos ungidos pelo Senhor. Fomos marcados com a unção do Senhor. Porém, essa unção não fica restrita àquele dia do batismo. Pelo menos não deve ficar restrita àquele dia do batismo. Essa unção deve nos acompanhar. Nós somos ungidos do Senhor e continuamos caminhando com Ele, com o ungido. O batismo não foi para um dia nós ganharmos um papelzinho, um certificado, e guardar lá na nossa gaveta. Está lá, a minha unção está lá na gaveta. Olha lá, guardei minha unção na gaveta, eu sou ungido do Senhor. Está escrito lá que eu sou um batizado, e a palavra está dizendo que quem é batizado está revestido de Cristo, então está na unção de Cristo. Então está lá o meu certificado de unção na minha gaveta. Não. Aquele dia foi uma marca para nós, pelo batismo. O batismo tem uma importância enorme, maravilhosa. O batismo é caminho da salvação. É a porta inicial da salvação. Sem batismo, o Senhor diz, quem não crer e não for batizado não será salvo. O batismo é muito sério, muito importante. É uma graça, um dia especial na nossa vida, como nenhum outro. Mas não para ficar guardado numa gaveta. O ungido do Senhor deve viver a sua vida na unção. Deve viver a sua vida na unção. Inclusive, Jesus está dizendo no Evangelho, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Me siga como? Ungido por Ele. Aí nós vamos agora voltar na primeira leitura, belíssima também. Uma grande promessa de Deus. Profeta Zacarias. Assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Jerusalém aqui não é aquela cidade histórica lá de Jerusalém, que está lá hoje, que talvez esteja caindo alguns mísseis lá também, embora que eles estão jogando mais mísseis em Tel Aviv, que é a capital, mas talvez também caia algum lá sobre Jerusalém. Não é essa Jerusalém. A Jerusalém aqui é a igreja. O que o profeta está dizendo é, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, da igreja, nós, um espírito de graça e de oração. Olha só, derramarei, olha o verbo, é o mesmo verbo da unção, você derrama o óleo, você unge. Jesus é ungido porque foi derramado sobre ele o óleo da unção.
da graça divina. No batismo foi derramado sobre nós não só a água, também nós somos marcados com o óleo da unção, para nos lembrar que nós somos ungidos, Cristo, ungido, Messias. E a promessa do profeta de Deus, pela boca do profeta, derramarei sobre a casa de Davi um espírito de graça. Olha o que o Senhor tem para nós. Olha o que o Senhor nos deu, um espírito de graça e de oração. Isso aqui também é muito importante. O ungido do Senhor, ele está na graça e ele reza. Olha o que eu disse, que a unção não pode ficar num certificado guardado lá na nossa gaveta. Um dia eu fui ungido, eu estou ungido, então meu certificado está lá. Não. A unção tem que nos acompanhar. E como que a unção de Deus nos acompanha? Tem várias formas. Mas uma que está pela boca do profeta, um espírito de oração. Ungido do Senhor reza. Ungido do Senhor exercita a sua unção por meio da oração. Aliás, olha o detalhe do início do Evangelho, vamos voltar lá. Certo dia, Jesus, o ungido, o Cristo, o Messias, estava rezando com os seus discípulos. Olha o que o ungido do Senhor faz, ele reza. Ele exercita a sua unção por meio da oração. Meus irmãos, nós somos esses ungidos do Senhor, juntos com Cristo, né? Ele é ungido por excelência. Mas com Ele nós também somos ungidos. Isso significa que nós temos que exercitar a nossa unção por meio também de uma vida de oração. O cristão não pode passar um dia sem rezar. É um dia desperdiçado. Um dia sem rezar é um dia desperdiçado. Quando chegar no final dos nossos dias, talvez vai aparecer lá uma contagem dos nossos dias. Viveu 80 anos, multiplica por 365, tantos milhares de dias você viveu. Opa, tem aqueles ali que estão tudo apagados. Por quê? Não teve oração naquele dia, então não valeu. Um dia sem oração é um dia sem unção, é um dia sem a graça da unção, praticada, realizada, porque o ungido do Senhor reza. Na verdade é um dia de pecado, porque quando nós não colocamos a unção na nossa vida, é um pecado. Então hoje, quando a palavra nos diz que Jesus é um ungido, Pedro fala, né? Também ele, Pedro, ungido por Deus para falar isso. Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, o Messias. No dia que a palavra fala isso, no dia que Jesus estava rezando com os seus discípulos, o profeta diz: eu vou derramar um espírito de oração sobre o meu povo. Porque aí o meu povo vai exercitar a unção. Aí o meu povo vai rezar na missa, aí o meu povo vai rezar na madrugada. Esses dias conversei com uma pessoa que me disse que tem acordado de madrugada, não é porque coloca o relógio para despertar, não. Acorda e quer rezar. Só que aí o marido fala, o marido não quer que ela reze. Aí ela fica ali, silencinho ali, com o tercinho ali, disfarçando ali, para não fingir que não está acordada rezando, porque o marido não quer que reze. Olha que coisa, né? Aí eu falei para ela, pelo menos por alguns dias sim, você vai levantar e vai rezar e pronto. Fala para ele que o padre disse que é para rezar e acabou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O marido está abaixo de Deus. A mulher está abaixo de Deus. Os filhos estão abaixo de Deus. Então amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor vai nos despertando a unção de orar, de rezar como nós estamos agora na missa. Se alguém sentiu chamado na madrugada, ok. Se for às 3 horas da tarde, ok. Se for pela manhã, se for às 5, se for às 8, às 9, enfim. O horário, na verdade, é o de menos. Mas o povo de Deus tem que ser um povo que ora. Porque é por esse espírito de unção, de oração, unção é oração, é por esse espírito que o Senhor vai transformando as nossas vidas. Primeiramente a nossa vida.
mas vai transformando, é claro, também a vida de outros e vai mudando as situações. Jesus rezava, meus irmãos. Então, nessa manhã de hoje, nós acolhemos a palavra para nós. Eu quero na minha vida esse espírito de oração, de unção do Senhor. E como ungidos do Senhor, nós caminhamos com Ele na graça e no poder da oração.